Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para mais um culto de adoração ao Senhor. O culto que seria nos lares, agora nós fazemos ele através do YouTube, mas vai chegar ao seu lar e ao lar de muitos outros também. Então, quero convidá-lo a estar conosco e participar desses momentos onde vamos louvar ao Senhor e também aprender um pouco da palavra de Deus e o que Ele tem para nós nessa noite. Então, abaixe a sua fronte, vamos orar, buscando de Deus a orientação que precisamos para fazer aquilo que não é nosso, é do Senhor, mas o Senhor quer nos usar, a minha vida e a sua vida, para que possamos crescer na sua palavra. Querido Deus, mais uma vez estamos retornando para mais um culto de adoração ao Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor nos oriente através do Teu Santo Espírito, para que tudo que fizermos chegue ao Teu trono da graça com cheiro suave e a explanação da Tua palavra também traga a reflexão que precisamos para podermos estar diante do Senhor dignos de ser usado por Ti. Obrigado por tudo que o Senhor já tem nos feito, obrigado pela semana. Renova, ó Deus, as nossas forças, os nossos ânimos, para que possamos continuar lutando, Deus, essa batalha que o Senhor quer nos usar. E muito mais agora, Deus, quando passamos por esse período de dificuldade, com esse vírus e também com a economia do país, a política sendo trabalhada, ó Pai, que o Senhor nos haja de misericórdia com a vida de cada um dos Teus filhos, para que possamos passar por isso e darmos muitas honras e glórias ao Teu nome. Oramos e Te agradecemos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos, na sequência, ouvir um cântico e depois nós vamos passar para a explanação da palavra. Então fique atento junto conosco para podermos participar de cada ato desse culto. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluias. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Eu sei que foi o meu Senhor. Eu sei que foi o meu Senhor.
Vamos então juntos aprendermos um pouco da palavra do Senhor. Vou estar explanando aquilo que Deus colocou no meu coração. E nada melhor do que falarmos nesse tempo, não só do que está acontecendo, mas falar daquilo que Deus quer para cada um de nós, que é que nós tenhamos fé. E nós vamos falar de fé usando um texto bíblico que relata sobre uma pessoa que não só tinha fé, como era humilde o suficiente para reconhecer que talvez a sua vida não fosse compatível ou não fosse viável que o Mestre, o Senhor Jesus, entrasse em sua casa. Um texto bastante conhecido no Evangelho de Lucas. O Senhor começa trabalhando com os seus discípulos, os ensinando sobre várias situações, a ponto de, no verso 6, ele começar dizendo que a boca fala do que o coração está cheio, daquilo que tem em grande quantidade. E aí no capítulo 7, ele começa ensinando, ele sai da onde ele estava, ensinando os seus discípulos, e ele entra em Cafarnaum, e ali ele começa a andar pela cidade, e soldados de um centurião vai ao encontro dele, porque um dos seus soldados, dos soldados desse centurião, estava enfermo. Então nós vamos ler o texto para que nós possamos entendê-lo e entender essa fé que não é algo natural do ser humano, é um dom de Deus e que nós precisamos aprender a viver pela fé. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Nos diz assim a palavra do Senhor, através do evangelista Lucas. Quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo do certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E aproximando-se de Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles. Mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso não me julguei digno nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Abaixe a sua fronte na sua casa e vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez queremos buscar a direção do Teu Santo Espírito para que juntos possamos aprender e tirar lições desse texto para a nossa vida em relação à fé que devemos ter. Não só nesse período que estamos vivendo essa situação, mas em todo o período da nossa vida, para que possamos viver pela fé e não somente por aquilo que vemos ou por aquilo que podemos apalpar, mas viver pela fé, sabendo que o Senhor tem cuidado e continuará cuidando de cada um de nós. Assim eu oro e agradeço no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Então o texto é bem enfático na questão da fé desse centurião. Alguém que ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos seus feitos, mas que tinha plena convicção, que tinha o pleno reconhecimento de que não era digno por ser pecador, por não entender ainda Jesus como seu Senhor e Salvador, mas entender que Jesus poderia realizar aquilo que ele necessitava, que era ver o seu servo curado. Então ele manda pessoas
para que encontrasse o Senhor e através desse encontro pedisse que ele viesse até a sua casa. Mas antes mesmo que o Senhor Jesus chegasse à sua casa, ele disse que com apenas uma palavra, eu sei que o meu servo ficará curado. Versículo 7. E aí ele vai explicando quem ele é. Alguém que também tem autoridade, uma autoridade terrena dentro da hierarquia militar que ele exercia, e que ele dizia às pessoas o que tinha que fazer e elas faziam, e entendendo a autoridade espiritual de Jesus. Ele sabia que Jesus apenas com uma palavra poderia curar o seu servo, aquela pessoa que com certeza ele estimava muito e que não queria ver sofrer e muito menos partir desse mundo. Então, apenas com uma palavra seria o suficiente. E Jesus diz: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Será que o Senhor encontrará fé como desse centurião quando vier buscar a sua igreja? O que nós precisamos entender é que a fé que nos faz entender Deus vem da sua palavra. Nós precisamos estar em constante meditação na palavra do Senhor para que a nossa fé aumente cada vez mais. Que esses feitos que o Senhor fez questão que o autor, inspirado pelo Espírito, direcionado e supervisionado pelo Espírito, escrevesse, tem que trazer lições para a minha vida e para a sua vida. Lições de fé. Não vivemos por aquilo que somente vemos, não vivemos somente por aquilo que conseguimos apalpar ou conseguimos conquistar pelo poder do nosso físico, porque tudo aquilo que nós temos e a maneira como nós vivemos é Deus quem nos permite, é Deus quem nos dá a saúde, é Deus quem nos dá o nosso físico, é Deus quem abre porta de emprego, é Deus que faz tudo aquilo que necessitamos através da fé que Ele depositou em nossos corações. E é dessa forma que nós precisamos viver. Portanto, a fé que nos faz entender Deus vem da sua palavra. É a revelação de Deus para cada um de nós. A fé nos faz entender que Deus fará apenas o que prometeu em sua palavra e nos mantém dentro do limite dessa palavra. Portanto, nós dizemos que a Bíblia, que a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. É a regra que nós precisamos seguir. Aprendemos através da palavra como viver pela fé e temos que usar isso na prática, não só num discurso da boca para fora, mas vivermos realmente exercendo essa fé. Aprendemos e colocamos em prática. Aprendemos e colocamos em prática, para que essa fé vá aumentando e vá fazendo a diferença, não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles que estão próximos de nós, entendendo que essa situação é complicada, mas que nós, pela fé, conseguimos enxergar algo maravilhoso depois que tudo isso terminar, porque o Senhor há de trabalhar na minha vida, na sua vida, na vida de todos os que têm ouvido a sua palavra e têm chegado em lares a palavra de Deus, que antes de toda essa situação não era possível. E agora, através desse meio que temos, da internet, nós podemos chegar na casa de muitas pessoas que não davam abertura para isso. E agora podemos chegar através de um vídeo. Portanto, fé é uma resposta do nosso coração a Deus que altera completamente nosso modo de vida. Aquele que não apenas faz com que pensamos pela fé, mas que nos instrui e que nos ensina a viver pela fé. Então somos instruídos através da palavra a pensarmos pela fé, como a palavra de Deus nos diz, e também a viver as nossas atitudes, tudo aquilo que fazemos, fazer de acordo com a fé. É importante entendermos que existem duas implicações da fé real e viva. E a primeira implicação é: a fé nunca é natural a nós mesmos. Na verdade, não nascemos tendo fé em Deus. Quando nós nascemos distantes, totalmente inclinados para o pecado, com a semente do pecado em nós. Por isso que as crianças fazem manha quando são novas,
Por isso que as crianças fazem tudo aquilo que é contrário ao que deveria fazer, uma porque eles não conhecem e estão aprendendo a viver e saber o que pode e o que não pode, e outra porque quando nascemos já temos a semente do pecado em nós. Portanto, nenhum de nós saiu do ventre pronto para reconhecer a existência de Deus, para adorá-lo, para submeter-se às suas regras. Nenhum de nós nascemos já conhecedor da palavra de Deus para que pudéssemos viver de modo que adorasse ao Senhor, de modo que o glorificasse através de tudo aquilo que fazemos, porque nascemos com a semente do pecado. Então a fé nunca é natural a nós. Nossa tendência é viver por aquilo que podemos ver e partir de experiências pessoais, por aquilo que nós vemos e por aquilo que nós vivenciamos, por aquilo que nós passamos por experiências na vida, pelo conhecimento acumulado ou pela intuição, mas a fé não é natural. Não nascemos ou acordamos e hoje eu tenho fé suficiente para entender quem é Deus, para viver segundo os parâmetros que Deus nos limita através da sua palavra. Natural é nos maravilharmos com mistérios em nossa vida, os quais nunca solucionaremos. Essa é a verdade. O normal é isso. Tentamos viver por nós mesmos, por aquilo que acreditamos ser, mas na verdade nós só passamos a ser alguma coisa quando passamos a ser filhos de Deus, direcionado pelo Senhor, pela sua palavra, como eu já disse, que é nossa regra de fé e prática, daquilo que nós aprendemos e colocamos em prática, porque não adianta só sermos ouvintes e não colocarmos em prática, como o Tiago nos diz, nós temos que ouvir e colocar em prática. Ninguém sai de uma autoescola motorista, sai habilitado. Motorista você se torna quando você passa por dificuldades, quando você enfrenta um trânsito, quando você coloca o carro na rua e vai aprendendo a desviar de buracos, que é o que muito nós temos hoje em dia nas ruas, desviar de trânsito, quando nós aprendemos a andar numa faixa dentro do limite de velocidade, sem avançar a faixa do outro, respeitando o outro, dentro dos limites que temos, limite de velocidade, não contornar em ruas proibido. Então isso tudo nós vamos aprendendo. Então nós saímos do autoescola habilitado e não motorista. Nos tornamos motorista à medida que nós colocamos a teoria daquilo que aprendemos no autoescola com a prática do dia a dia na rua. E nós não nascemos com fé, mas a partir do momento que pela fé nós temos um novo nascimento, nós vamos aprendendo através da palavra do Senhor, que é a maneira como o Senhor nos mantém e nos dá a condição de termos fé e colocamos em prática. Não podemos só ter o conhecimento, nós temos que ter o conhecimento. Esse conhecimento tem que descer ao nosso coração e do nosso coração ele tem que ir à prática, aquilo que nós devemos fazer, não só o discurso, mas a prática, a nossa posição diante de Deus, a nossa postura diante do mundo que caminha a passos largos para o inferno. Qual é a nossa postura? Qual é a nossa fé diante de toda essa situação? Nossa tendência é viver por aquilo que podemos ver. É natural nos perguntarmos por que a vida de determinada pessoa tomou um rumo tão diferente do nosso. Pessoas que ouviram do Evangelho como nós também ouvimos, e ao longo do tempo elas foram se dispersando e voltando à prática do mundo. A verdade é porque tudo aquilo que eles conhecem, o que vieram a conhecer do Senhor, eles só conheceram, mas não colocaram em prática. Então o mundo vai engolindo com os seus encantos e eles vão deixando aquilo que traz para nós a certeza da vida eterna, aumentando cada dia mais a fé nos nossos corações, para que possamos nos desvencilhar das coisas do mundo e aprendermos cada vez mais do Senhor e colocar em prática. Então, nós temos que aprender, mas também temos que colocar em prática, para que a fé aumente cada dia mais em nossos corações.
É natural ficarmos em pânico algumas vezes, perguntando se Deus ouve nossas orações. Diante de uma situação como essa, como que fica? Então nós temos que colocar em prática aquilo que temos aprendido, aquilo que temos ouvido, aquilo que temos tido como experiência diante do Senhor, para que a nossa fé seja cada vez mais abundante em nossas vidas, para que essa fé seja notada por aqueles que estão desesperados no mundo. Então, como cristãos, como está a nossa fé? Qual tem sido o nosso referencial para as pessoas do mundo que está vivendo a mesma coisa que nós estamos vivendo, com uma diferença? Nós vivemos sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Vivendo sabendo que o Senhor está conosco, pois Ele diz que estaria até a consumação dos séculos. Disse que nunca nos desampararia, nos deixaria órfão, que Ele prepararia lugar e viria nos buscar. Então, essa é a diferença que nós temos que apresentar ao mundo. A fé que o mundo não tem, porque essa fé é um dom, e esse dom é dado por Deus à medida do momento que nós fomos convertidos pelo Senhor, resgatados pelo Senhor. Esse dom passa a habitar os nossos corações. E através desse dom nós conseguimos viver não por aquilo que enxergamos, não por aquilo que conseguimos apalpar, mas por aquilo que não vemos, mas temos a certeza que o Senhor nos dará. Mas não há nada de natural em colocarmos toda a nossa experiência nas mãos de alguém que não podemos ver, tocar ou ouvir. Por isso a fé é um dom exclusivo da graça divina. Por isso a fé é um dom da graça divina. Você e eu temos todo o poder do mundo para duvidar e nenhum poder independente para crer. Logo, se vivemos pela fé, não nos orgulhemos disso. Antes, levantemos as mãos e os olhos para os céus e agradeçamos a Deus por nos dar o desejo e a capacidade de crer. E é através da fé que foi depositada nos nossos corações que temos a capacidade de crer e o desejo de servir a Deus da melhor forma possível. Então, a primeira das características da fé é que nós nunca tivemos fé, não é uma fé natural a nós. Mas a outra implicação ou característica da fé é ser cristão, ou viver pela fé. Ser cristão é viver a vida pela fé. Não viver por viver, não deixar a vida me levar, mas viver pela fé que o Senhor tem posto em nossos corações. Participar das programações semanais da igreja não faz de ninguém uma pessoa de fé. Quando nós voltamos para o texto de Lucas, esse homem não participava de programações semanais de cultos. Esse homem ouviu falar de Jesus, mas ele não tinha contato com Jesus, ele não tinha andado com Jesus. Mas só de ouvir falar de Jesus, dos seus feitos, das maravilhas que o Senhor já tinha operado, nasce em seu coração uma fé tamanha, a ponto do Senhor Jesus dizer que nem Israel encontrou tamanha fé. É esse tipo de fé que o Senhor quer que tenhamos em nossos corações. É possível louvar a Deus aos domingos por aquilo que nós ouvimos, mas quebrar a lei na segunda-feira, porque na prática podemos nos achar mais sábios que Deus. Então, no domingo, ouvimos a palavra do Senhor em outros eventos da igreja, na terça-feira, na quarta-feira, na sexta-feira, como estamos hoje, que seria o culto nos lares, aprendendo da palavra do Senhor. Mas aí na segunda-feira, durante a semana, para aqueles que não podem estar nas programações da igreja, como que é a sua semana? Aquilo que você aprendeu no final de semana, aquilo que veio para o seu intelecto, desceu para o seu coração e através do seu coração tornou-se a prática sua diária? Ou simplesmente na segunda-feira o que foi pregado, o que foi apresentado, o que foi explanado, você já não
tem interesse algum, você já está sem conhecimento ou lembrando daquilo que foi pregado. É possível cantar hinos de gratidão pela graça de Deus aos domingos e resistir à obra desta mesma graça durante os demais dias da semana. Portanto, nós temos que aprender que não nascemos com fé, é um dom de Deus. E que precisamos viver como cristão, a vida pela fé, e não mais por aquilo que vemos ou ouvimos. Eu quero concluir dizendo que assim é muito fácil nos enganarmos, achando que estamos vivendo pela fé, quando na verdade não estamos. Olhe para Hebreus 11, que diz que o firme fundamento da fé é viver por aquilo que não vemos. É viver por aquilo que não enxergamos, mas tendo a certeza de que acontecerá. E eu peço que você examine a sua vida em relação à sua fé. Mas não faça isso de uma forma ansiosa, não faça isso com medo do que vai acontecer. Não tenha medo de se expor, não tenha medo de expressar os seus conflitos diante de Deus, porque o Senhor, pela graça, Ele nos tem mantido de pé. Então, se você tem alguma dificuldade, a sua fé está vacilante, ore a Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor e peça: Senhor, renova a minha fé. Faça com que ela aumente cada dia mais, para que eu possa viver esses dias e tudo aquilo que ainda virá e que nós não sabemos como será, mas que eu possa viver pela fé que o Senhor tem colocado no meu coração. Que ela aumente cada dia, para que eu possa realmente viver diante do Senhor, digno de ser chamado seu filho. Jesus possa olhar lá do céu e dizer: valeu a pena verter a última gota de sangue por esse meu servo. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra e possa acrescentar aos nossos corações cada dia mais fé, para que possamos suportar toda essa situação e todas as investidas do inimigo sobre as nossas vidas. Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir mais um cântico e na sequência eu estarei orando e dando a bênção apostólica, encerrando então o culto da sexta-feira. O Jordão eu não passarei só. Ao chegar ao rio e a jornada findar, a distância essa vida ficar, haverá um amigo para me guiar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Quando as margens do rio da vida chegar e as lutas enfim terminar, ouvirei com certeza Jesus me chamar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo
aqui. Parece, amigos, não dê mais um pensamento, alegria me traz. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Ok, queridos, nós já ouvimos cânticos, ouvimos a palavra do Senhor. Queremos entender que o mesmo intuito meu é também dos demais irmãos, que é orarmos uns pelos outros, fazer contato uns com os outros para saber como estão. Não esqueçam de gravar o videozinho para que nós passemos no sábado, no domingo à noite, antes do início do culto, né? Para que todos expressem a sua saudade, o seu sentimento desses momentos que estamos passando distante, geograficamente, fisicamente, mas estamos juntos através dos cultos, das lives e também em oração uns com os outros. Portanto, nós agradecemos a Deus mais essa oportunidade e queremos mais uma vez orar ao Senhor, expressando essa gratidão a Deus. E na sequência estarei dando a bênção apostólica e nós falaremos a nossa divisa, a qual nós estamos usando nesse período dessa pandemia, onde não podemos nos reunir. Então abaixe a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós agradecemos a Tua palavra, que traz para nós uma lição e também uma reflexão sobre as nossas vidas, diante de tudo que temos vivido, ó Pai, e da postura que temos que ter, porque a fé não é algo natural do ser humano, mas é um dom do Senhor, dado a cada um dos seus filhos. Portanto, que nós possamos exercer esse dom com a melhor forma possível, externando ao mundo que, independente das circunstâncias, nós vivemos não por aquilo que vemos, não por aquilo que ouvimos, não por aquilo que muitas vezes presenciamos, mas vivemos pela fé e pelas promessas do Senhor para nossas vidas, através da revelação do Senhor na Tua palavra. Portanto, Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos disponibilizou, um tempo precioso de ouvirmos cânticos falando da grandeza do Senhor, de ouvirmos a Tua palavra que traz para nós um regozijo e edifica as nossas vidas para podermos suportar todas as investidas do inimigo e todas as situações contrárias àquelas que gostaríamos de não estar vivendo. Mas tudo isso traz para nós crescimento, tudo isso traz para nós o que precisamos para poder ter a nossa fé aumentada todos os dias. Muito obrigado a Deus pela vida de cada um dos Teus filhos. Estenda a Sua bênção sobre a vida de cada um, a casa de cada um, o lar, ó Deus, para que haja paz, haja harmonia e que dentro em breve nós possamos estar nos reunindo novamente para continuar cultuando e adorando ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com toda a igreja. E a igreja diz, amém. Nos diz assim o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E dentro em breve nós estaremos nos reunindo na casa do Senhor. Deus os abençoe.